eu ver se está gravando. Beleza. Pessoal, bom, então, eu acredito que todo mundo já me conhece. Meu nome é Lúcio, tá? Lúcio de Faria, aqui é dois Lúcios, vocês já perceberam, é o Lúcio de Farias e o Lúcio Mendes. Eu não vou falar que eu sou o Lúcio bonito, não, que ele fica muito impactado. Mas, assim, nós dois temos, além do nome, nós temos algo muito em comum, que é a paixão pela programação neurolinguística e pela hipnose, né? Então, os alunos aí da J2, J1, quase não ouviu falar a esse respeito, porque eu não gosto de estar misturando as coisas, né? Nós lá estamos estudando Jung. Jung é um teórico interessantíssimo, né? Tem as suas ferramentas poderosíssimas, então nós vamos estudar Jung. Mas tem um momento da gente falar da programação neurolinguística, da hipnose, e o momento é hoje, né? Hoje nós vamos falar da programação neurolinguística. No segundo semestre, quando o coronavírus foi embora, né? A gente já tiver com mais coragem para ficar juntos, aí a gente vai fazer um momento para falar da hipnose, porque falar da hipnose é bom hipnotizando, né? Imagina você em transe. Pensou? Vai ser ótimo. Quem não teve essa oportunidade ainda, se permita que você vai ver o tanto que é interessante. Tá? Então, pessoal, a programação neurolinguística, ela começou mais ou menos na década de 70, o Richard de Blanda e John Grinder. Tá? Na realidade, eles não inventaram nada. A programação neurolinguística é uma forma da pessoa ser. É como ela age, é os comportamentos dela, são as atitudes, só que inconscientes, ela não percebe. Aí a gente pode ver algo parecido com a psicanálise, né? Que na psicanálise nós trabalhamos com o inconsciente, né? E o Richard de Blanda, ele percebeu a programação neurolinguística, né? E ele percebeu que existem comportamentos que nós fazemos que a gente não... como é que... Opa! O cachorro quase me morde aqui. E aí, assim, esses comportamentos... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o movimento dos olhos, né? Quando você está conversando com alguém, que esse alguém, por exemplo, na maioria dos casos, olha para a esquerda e para cima, na maioria dos casos, essa pessoa está acessando imagens lembradas, imagens que ele lembra. Então, vamos supor que você pergunta assim, quantas pessoas moram na sua casa? E geralmente ele olha para a esquerda e para cima, porque está acessando uma imagem. Ó, a Denise acabou de fazer isso. Não sei se vocês observaram. Testei aqui. Então, assim, quando você fala assim, olha, lá da sua casa, quem é o mais alto? A pessoa olha para a esquerda e para cima. Imagina essa pessoa agora com a cabeleira bem grande rosa. Aí ela precisa criar essa imagem. Ela vai olhar para a direita e para cima. O que eu quero dizer com você, para vocês com isso? Que desde que o homem é homem, ele tem esse movimento dos olhos. Aqui eu dei um exemplo de imagem, mas para captar sons, sensações e emoções também é a mesma coisa. Tá? O movimento dos olhos vai ir para o local onde o cérebro está sendo ativado. Então, no caso de sons, é aqui na área da orelha, né? Então, aqui para o lado, na caso de sensação, para baixo. Por isso que uma pessoa depressiva, ela olha muito para baixo. Isso eu estou falando dos olhos, sem falar do corpo. Tá? Então, assim, esse rapaz, o Richard de Blanda, ele começou a perceber essas coisas e um dia ele foi em uma conferência com a Virginia Satir, uma terapeuta de casais, onde ela atendeu um casal e ela desafiou o pessoal da plateia a fazer igual. Esse cara, Richard, ele era estudante de computação. Aí aquele pensamento matemático, né? É só fazer do mesmo jeito que eu vou ter o mesmo resultado. E aí ele fez igualzinho ela fez, usou a mesma entonação, a forma como ela gesticulava, como ela falava e tudo mais, a respiração, e ele obteve o mesmo resultado. A partir daí ele ficou muito curioso
chamou o seu professor de linguística, John Grinder, para começarem a pesquisar. E uma das primeiras coisas que eles pesquisaram foi o movimento dos olhos. Enfim, depois de muitos anos de estudo, eles chegaram a várias conclusões, várias aprendizagens, várias experiências. E hoje a programação neurolinguística, ela está na educação, ela está na saúde, ela está nos recursos humanos, ela está na terapia. Eu uso programação neurolinguística nos meus atendimentos. Tá? É uma ferramenta poderosíssima para você ressignificar, para você mudar comportamentos, para você levar a pessoa a se colocar em outra posição, que é uma das coisas que nós vamos falar hoje. Então, assim, é uma ferramenta fora de série, a programação neurolinguística, tá? E ela é, vamos dizer assim, filha da hipnose. Ela nasceu em uma das observações também de Milton Erickson, né? Então, assim, ela está dentro dessa linha, mas ela é sutil. Você não coloca uma pessoa em transe com a programação neurolinguística sem usar a hipnose propriamente dita, né? Às vezes ela entra em transe e sai do transe e nem percebe com a PNL. Então, ela é fantástica, tá? Ela trabalha com as submodalidades. Ontem, por exemplo, a minha esposa estava com dor de cabeça. Eu usei uma técnica da PNL, trabalhando com cores, com tamanhos, com forma. Terminou a técnica, cadê a dor de cabeça dela? Tinha ido para o espaço, literalmente. Tá? Então, a PNL, pessoal, é fantástico. Tá? É fantástico e é muito interessante. E ela tem vários pressupostos, né? E nós vamos falar de um hoje, que é o mapa não é o território. Tá? O Lúcio vai estar conduzindo, vai estar falando para vocês. De vez em quando eu vou dar umas pitacas, vocês podem perguntar também, tá? Querendo perguntar, liga seu microfone, pergunta, fica à vontade. Esse momento é para isso. Nós não trouxemos nada escrito para ficar mostrando para vocês, não. Tá bom? Ok. Lúcio, por favor, se apresente e continue a história aí. Olá, pessoal. Acho que muitas pessoas aí já me conhecem, né? Eu sou psicanalista recém-formado, mas já atendo na área de terapia já tem uns 3 anos. E eu estou no mundo da programação neurolinguística já tem um certo tempo. Hoje, atualmente, eu sou trainer pelo Conselho Mundial de Programação Neurolinguística. Eu considero que eu fui abençoado, né, ao conhecer a programação neurolinguística. A programação neurolinguística ela é tudo isso aí que o Lúcio falou. E eu digo mais, ela pode ser até uma filosofia de vida. Filosofia de vida, não religião, não confunda as coisas. Tem gente que pode ter pensado um pouquinho a mais. Quando eu falo filosofia de vida, porque a programação neurolinguística, ela nada mais, nada menos é do que linguagem. É você ter o domínio da linguagem. A linguagem externa e a linguagem interna. Como que funciona a sua estratégia cerebral? Como que você toma determinada decisão? Através da programação neurolinguística, você consegue fazer esse mapeamento. Você consegue perceber, sentir, ouvir, isso mesmo. Como você arma toda uma estratégia interna. A programação neurolinguística tem, algumas pessoas dizem, programadores neurolinguísticos dizem que ela é o manual para o cérebro. E eu até gosto de acrescentar algo muito importante. Quem já fez curso comigo sabe que eu gosto muito de usar esse termo, que o cérebro ele não é complicado. Existe uma crença de que o cérebro é complicado, que o cérebro é dificultoso você saber as coisas dele. Não, o cérebro ele é de muito fácil acesso, a partir do momento que você sabe qual que é a linguagem dele. E a linguagem do cérebro, ela é fantástica, ela é simbólica, ela é criativa, ela é metafórica. O cérebro ama histórias. Jesus Cristo ele era um programador neurolinguístico de excelência. Jesus vivia contando metáforas, parábolas, e ele entrava no inconsciente das pessoas assim, ó, de uma maneira fantástica. Eu não estou entrando aqui no campo da fé, eu estou falando da questão das metáforas. E isso é muito interessante. O linguajar, a linguagem do programador neurolinguístico é diferente.
ele sabe qual é a palavra que ele deve usar. E não é uma palavra porque ele vai manipular uma pessoa ou algo nesse sentido, de forma alguma. É para se fazer entendido. O programador, a pessoa que se torna programador neurolinguístico, ela toma posse de tudo que tem de bom na linguagem. Imagina você comunicando com os outros. Imagina aí. Para pensar agora. Você num lugar, talvez um lugar muito cheio, talvez você não esteja acostumado com isso, mas agora você está nesse lugar e agora você está capacitado, você sabe manusear bem o teu cérebro porque você aprendeu muitas coisas na programação neurolinguística e você começa a falar fluentemente sobre o assunto que você quer passar e as pessoas começam a sentir o que você está passando, as pessoas começam a enxergar o que você está passando, as pessoas começam a dar um ouvido para te ouvir. Olha que maravilha! Isso é programação neurolinguística. É fantástico, né? Galera, então, aqui é interativo. Do que o Lúcio falou, do que eu estou falando agora, alguém tem alguma pergunta? E assim a gente vai entrando no mapa, é o território. É interessante você perguntar aquelas pessoas aí que foram os meus alunos de programação neurolinguística. Não é para passar vergonha agora, é para perguntar, tá bom? Vou fazer... Lúcio, eu não Fala tenho aí. pergunta, mas eu tenho informação para vocês. Quem entrou agora não estava sabendo. O Zoom, ele só disponibiliza 40 minutos para a gente, tá? E daqui 8 minutos e 50 segundos essa conexão cai. Aí eu vou enviar para o grupo um novo ID e senha, tá? É paciência, né? Mas o Zoom é o melhor que os outros, então... Lúcio, então, eu ia te falar isso, porque eu tenho participado de algumas lives no Zoom e não tem caído. Você não quer tentar deixar, não? Não, se é só comigo. Não, vou deixar. A hora que cair, mas ele já me avisou aqui. Já está na contagem regressiva. Caiu, aí eu envio para o grupo mesmo. Não vou enviar no privado, não. Tem gente que não está participando, aí fica aborrecendo muito, igual ontem. Mandei umas 6 e dei 100, tem gente que não está participando e fica entrando. Para que isso, né? Eu não entendi. Outro, não sei o quê. Então, vou mandar para o grupo. Continue. As dúvidas. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Se não quiser falar, eu vou continuar falando, gente. Ok? Se você quiser falar alguma coisa, alguma pergunta... Eu aqui, Lúcio, gostaria de saber como se dá o aprendizado no curso. Muito me interessa. Como que se dá o aprendizado no curso? É um aprendizado por cascata, é acelerativo. O tempo todo nós usamos a própria programação neurolinguística para ensinar programação neurolinguística. Talvez você esteja entendendo o que eu estou falando agora, ou daqui a pouco você vai entender. O que eu quero dizer com isso? Que em qualquer momento você vai entender alguma coisa. É assim que a programação neurolinguística funciona. Ela te abre um espaço aqui para te dar várias opções de escolha, enquanto isso o teu inconsciente fica ali escolhendo o que é de melhor, porque o programador lançou para você aquilo ali. Eu estou falando na ministração do curso. E quando você escolhe, linka com o que ele está falando. É fantástico. Isso é um aprendizado acelerado. A programação neurolinguística ela trabalha muito com comparações, com metáforas, com símbolos, mas são símbolos que eles, assim, acho que Jung sentiria inveja, viu, Lúcio? Eu falo no sentido assim, porque os símbolos da programação neurolinguística, ele vem tão carregado de informação, né? Gente, eu também sou estudante da linha psicanalítica Ele acabou de junguiana, tá? Na aula de... Eu também sou. Eu digo que Jung ele usava muito da programação neurolinguística e nem sabia. E falando nisso, o Lúcio falou uma coisa muito interessante. Lúcio, que já estava comentando, a programação neurolinguística, ela faz parte da vida das pessoas. Então, com certeza, ele usou, né? Tem uma técnica que é chamada imaginação ativa, que é usada na programação neurolinguística, né? Então, assim, Jung começou primeiro, na verdade, ele só não pôs esse nome, né? E aí os outros vieram e ampliaram. É sempre alguém cria, os outros vão ampliando em cima. Eu queria também falar um pouquinho desse aprendizado aí para a Suzy. Suzy, o que o Lúcio está falando é muito interessante. Eu poderia dizer para você o seguinte:
de uma forma mais simples, né? Porque o Lúcio é trainer em PNL, eu sou só practice, né? Aí o cara tem mais um repertório maior, né? O curso de PNL, Suzy, o professor vai e ensina a técnica, ele fala da teoria, ensina a técnica e coloca os alunos para praticar. Então, é um curso prático, muito interessante e prático. Então, você não se entedia num curso desse. Quem fez sabe como é que é. Igual de hipnose. A gente ensina a teoria, ensina a técnica e coloca para praticar. Então, dificilmente uma pessoa sai de um curso desse sem aprender, né? Interessante desse curso é isso. Então, Lúcio, só para concluir aqui, quando eu falo assim, Jung usava programação neurolinguística, na realidade, desde que o mundo se entende por mundo, a programação neurolinguística entende. Esse termo, programação neurolinguística, que é novo, que ele é de 1970 para cá, entenderam? Mas a programação neurolinguística, qual é a base do funcionamento dela? A base dela é programas, o sistema neurológico e a fisiologia. São os padrões internos. Então, a programação, os padrões internos que são os programas, então a programação neurolinguística, ela capta esses padrões. Por exemplo, o Lúcio. O Lúcio é um camarada que entende muito de psicanálise e ele explica de uma maneira fenomenal. Você pode muito bem modelar esses padrões de ensino do Lúcio através da programação neurolinguística. Nós podemos modelar as estratégias e simplesmente adaptar ao nosso mapa, ou seja, a nossa percepção de vida e começar a fazer as mesmas coisas que ele faz, talvez até melhor. Por quê? Porque o mapa dele, o padrão dele está entrando como uma opção a mais para mim, que pode ser somado com o que eu tenho, ou com outros mapas, ou com outro tipo de percepção, e eu personalizar e criar minha estrutura. Foi assim que Bandler e John Grinder fez isso. Eles modelaram os principais terapeutas. A programação neurolinguística, em 1970, ela começou na modelagem de terapeutas, como o Lúcio mesmo falou, Virginia Satir, Fritz Perls, da Gestalt terapia, Milton Erickson, que era psiquiatra, né? E o Fritz Perls, ele era psicanalista, viu, Lúcio? Interessante isso, né? Bem bacana mesmo. Então, assim, galera, a programação neurolinguística, ela é aquilo que dá certo. Ela é experiencial. Não adianta você falar assim, eu vou estudar programação neurolinguística. Não, você tem que fazer programação neurolinguística. Você tem que colocar em prática. Certo? Alguma dúvida até aqui? Quer acrescentar algo? Vocês podem acrescentar também, viu, gente? Que daqui a pouco a gente entra realmente no que a gente quer falar. Já falando para vocês novamente, né? A conexão vai cair em 2 minutos. Agora que você conseguiu entrar, mas a conexão vai cair e eu vou mandar para os grupos novamente, tá? A Suzy, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber qual foi a aplicabilidade de maior sucesso com essa técnica que você já teve. Me interessa muito. Essa pergunta é para quem? Para mim ou para você? Então, vou falar a minha pequenininha, e depois você fala a sua no próximo, assim que a gente entrar. Ô Suzy, o que acontece? Tem tanta técnica interessante que a gente fica apaixonado, mas eu vou te falar que quando eu fiz meu primeiro curso, isso foi, sei lá, em 2007, sabe? Eu aprendi a aplicar uma técnica simples de acabar com medo, sabe? Simples, uma técnica simples, 3 minutos. Você acaba aí com medo de barata, de rato, lagartixa, essas coisas, esses medos mais simples. E aí, um curso de 2 dias só que eu fiz. E aí eu voltei aqui para Brasília e sabe quando você está assim empolgado com tudo, você quer aplicar em todo mundo? Eu comecei a aplicar em todo mundo e teve muito sucesso. Tem gente até hoje que me veio e fala, você aplicou tal técnica em mim, eu nem lembrava mais, né? E essas pessoas perderam o medo. Então, assim, para mim foi algo que ficou muito marcado, mas tem várias técnicas que eu já apliquei, né, na minha experiência, e também foi muito importante. Se a gente for tirar o tempo aqui para falar, a gente vai ficar a noite toda. Tá? Sabe qual é o legal, Lúcio? O legal é que a programação neurolinguística...
O legal é que a programação neurolinguística, ela permite você personalizar a sua técnica. Sim. Ela permite você criar a sua técnica. Isso é muito interessante. Eu, assim, no início, né, você acaba pegando aquelas que você aprende no curso porque você está treinando, né? Mas quando você entende o processo, aí tudo fica muito fácil. Basta você... É igual uma receita de bolo. Se você entende, tem que usar o trigo, tem que usar ovo, o leite, essas coisas, o tempero, quem vai pôr é você, né? A base está ali. Só que aí 6 meses depois, você vê a morena, só que ela não está morena, ela está loira. Aí o seu filtro de distorção, ele faz aquela equalização. Aí você reconhece aquela pessoa. Então o filtro de distorção é muito bom. Agora, o filtro de distorção para a galera do Superman está estragado. Por quê? Porque apenas um óculos faz a diferença toda. Já mascara ele todinho, ele já vira Clark Kent apenas usando um óculos. O que eu quero dizer com isso? Pegando esses exemplos. Que cada um tem a sua própria percepção do mundo. Isso quer dizer, um mapa não é território. A minha percepção não é a mesma realidade das outras pessoas. Porque as outras pessoas também distorcem, generaliza e omite. E eu também distorço, generalizo e omito. Agora que vem a bagaceira, gente. Além dessas informações entrarem na minha caixolinha, além dessa realidade aqui entrar na minha mente, na minha percepção aqui, vamos assim dizer, distorcida, generalizada e omitida, quando eu vou falar da minha realidade, eu também falo distorcendo, sai distorcendo, omitindo e generalizando. Você já viu aquela pessoa que você está conversando com ela, ou melhor dizendo, ela está conversando com você, ela fala, e você não entende nada do que ela falou para você, e ela fala, poxa, mas você não está entendendo, está tão claro o que eu estou te dizendo, não é possível que você não está me entendendo. E na realidade, para ela está se fazendo entendida mesmo. Mas a informação que ela está sacando dela, ela está passando, omitindo, distorcendo e generalizando. Como isso é algo inconsciente, a pessoa faz e nem percebe. Só que quem está escutando, poxa, esse camarada está me enrolando, ele fala e não fala coisa nenhuma. Então, quando se fala o mapa não é o território, nós estamos falando de percepção. Percepção. Agora eu vou mais um pouquinho a fundo a respeito dessa questão, como é formado o meu mapa interno. Por que o meu mapa interno, ou seja, a minha percepção interna, o meu modo de ver o mundo aqui dentro da minha caixolinha é diferente do seu? Isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com o ambiente, isso tem a ver com as pessoas que eu ando. Olha, você quer me falar quem você é? Me mostra somente as 5 pessoas de influência que você anda com elas. As 5 principais pessoas. São pessoas que estão ali, no seu mapa de mundo, que você se espelha nelas. As emoções, as crenças, porque às vezes você acredita em algo que eu não acredito. E às vezes eu acredito em coisas que você não acredita. Olha só que interessante. Por exemplo, uma pessoa, um órfão, viveu todos os anos da sua vida, da infância, a pré-adolescência, até a sua juventude em um orfanato. Depois saiu dali para a vida. Ele tem alguma experiência com pai e com mãe? Não tem. O mapa dele não tem essa informação, embora exista uma realidade que existe pai e mãe. Aí você me diz da seguinte forma, e aí, Lúcio, então quer dizer que tem pessoas que estão quebradas, então, né? A percepção delas é muito ruim. Gente, na realidade, não existe pessoas quebradas, não existe pessoas que têm uma percepção ruim, não. Existem mapas que são mais atualizados que os outros. E a programação neurolinguística permite você atualizar o seu mapa, o seu modo de perceber. Como, Lúcio? Eita, como que eu faço isso? Criando mais opções, abrindo o leque. Se você só conhecia o chocolate da Garoto, agora, de repente, o seu mapa se expande, você conhece o da Lacta, agora você conhece o do Ferrero Rocher, agora você conhece da Cacau Show, agora você conhece um chocolate suíço. Gente, olha como é que expandiu a informação sobre o mesmo item. Chocolate,
Então, se você acha... Porque tem pessoas que dizem assim, poxa, eu nunca vou amar alguém. Mas se alguém consegue amar, você também consegue amar. Você pode expandir o teu mapa. Você pode... Porque dentro da programação neurolinguística, tem um outro pressuposto que diz assim, que todos os recursos estão dentro de nós. E você pode acessá-los. Aí você fala, Lúcio, mas eu estou com dificuldade de acessar. Eis a vantagem da programação neurolinguística para quem pratica. Lembra que eu falei que tem coisas que estão no nosso inconsciente que estão distorcidas, omitidas e generalizadas? Nós temos recursos dentro da programação neurolinguística para resgatar o que foi omitido, generalizado e distorcido. E ali, formar um novo mapa com mais opções, com novas informações que até então não estavam na sua consciência. Como é que tá, gente? Fala aí para mim aí. O que você quer perguntar? Você quer acrescentar alguma coisa? Como é que tá aí? Fala aí pra gente aí. Fala aí, Lúcio. Então, falei. Então, isso que o Mendes está falando é muito interessante, né? E nós vivemos todo dia essa questão, porque a questão do mapa não ser o território, ele tem muito a ver com a nossa comunicação, né? Imagina a gente na quarentena, em casa, com mais tempo com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, né? E o seu mapa é um, o dele é o outro. Então, a falha de comunicação vai acontecer muito, né? Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Meu bem, você vai fazer almoço hoje? Vou. Aí eu, caralho, beleza, né? Vai fazer almoço e tal. Dá meio-dia não tem, dá 1h não tem, dá 2 não tem. Ela falou que ia. No mapa dela, ela vai. Ela tem certeza daquilo, mas ela não falou a hora, você também não perguntou, né? Então, assim, não foi uma comunicação completa, mas na cabeça dela, ela tinha certeza que ia. Filha é muito disso, né? Vai lavar as louças? Tá bom, vou lavar. Quando tá de noite, as louças do almoço não foi lavada ainda, né? Porque ele falou que ia lavar. O mapa dele não é o mesmo do seu. Às vezes, no seu, essa louça devia ter sido lavada a 1h da tarde, né? Mas no dele, não. Então, a questão da comunicação é algo muito interessante, que a gente deve prestar muita atenção nisso e entender o mapa do outro, para, se for o caso, você expandir, ajudar ele a expandir aquele mapa, ou você colocar mais informações no mapa. Pensa no mapa de uma cidade, da cidade que você mora. Se eu pedir você para fazer esse mapa, você certamente vai colocar os pontos principais, né? Um mercado, uma farmácia, uma igreja, uma escola, a rua principal e tudo mais. Esse daí vai ser o seu mapa. Mas não quer dizer que esse mapa está completo. Você pode colocar mais informações, você pode colocar outros comércios, placas e tudo mais. Quanto mais informação o seu mapa tem, mais fácil é a sua comunicação com o outro, né? Então, o nosso mapa, ele precisa ter mais informação. E muitas das vezes, nós somos tendenciosos a olhar só para a gente. O que eu estou falando é o certo. E se você começar a pensar que o mapa não é o território? E se você começar a procurar entender o mapa do outro? O que ele quis dizer com aquilo? Qual foi a informação que ele quis passar para você? Quando a gente passa a olhar para esse ponto, você vai ampliar o seu mapa, você vai enriquecer o seu mapa e também vai valorizar o mapa do outro. Porque é aquilo que eu falei, é verdade. Nós somos tendenciosos a olhar só o nosso mapa. E isso não é bom, né? Para uma comunicação eficaz, não. E para nós, enquanto terapeutas, pior, porque nós não estamos lá para olhar o nosso mapa. A gente está lá para olhar o mapa do nosso cliente, para entender o mundo dele. Sim. Uma coisa muito interessante. Vamos falar de fluência, de Barack Obama. Barack Obama, ele é um exímio programador neurolinguístico. Barack Obama, em 11 meses, um senador, ele não era tão conhecido, em 11 meses ele ganhou uma eleição. Como que ele fez isso? Com uma comunicação muito assertiva, usando muita programação neurolinguística. Muita mesmo. No nosso curso de trainer, nós ficamos 2 dias estudando Barack Obama, para vocês terem uma ideia.
E olha como é que o Barack Obama ele ia se comunicar diante das pessoas. Ele se colocava junto com as pessoas. De que forma? Ele não dizia da seguinte forma, ele não dizia assim, gente, eu também fui pobre, eu também tive dificuldade, eu sei como é que você está sentindo. Não, ele não fazia assim. Sabe o que ele fazia? Ele contava história. Ele fazia da seguinte forma, gente, a minha família é humilde, o meu pai trabalhador, cuidando de cavalo, do gado, eu no campo várias vezes com ele, tomando aquele sol na cabeça. Eu sei como você se sente. Olha, o que ele fazia? Ele fazia a pessoa sentir a história dela novamente. Ele se colocava como se ele fosse igual à pessoa. Ei, quem está falando com você é outra pessoa que parece com você. Eu posso comunicar com você? Sabe o que o inconsciente da pessoa fala? Pode. Fala, Barack, fala, Barack. Aí Barack continua. Então, da mesma forma que você sente aquele sol que bateu no teu rosto, o teu filho indo para o colégio, você se esforçando para dar a merenda para ele, assim foi minha mãe comigo. Só eu sei. Gente, isso é entrar no mapa da outra pessoa, isso é fluência. Então, não só você pode ampliar o seu mapa, como você pode entrar no mapa da outra pessoa e ajudar ela lá. Clarear as coisas para ela, fazer ela sentir, fazer ela escutar melhor, ter uma percepção melhor do próprio mapa. Porque às vezes no consultório, chega pessoas inteligentíssimas, mas ela está com o mapa dela ali bloqueado em alguma coisa. Esses dias eu atendi uma jovem muito inteligente. E ela estava muito estressada, muito angustiada. Ela estava terminando o ensino médio e ia prestar o vestibular para a UNB. Ela se dedicava muito ao estudo, mas não estava rendendo. E ela queria prestar logo para quê, Lúcio? Odontologia. Mas bacana. E naquele momento eu procurei entrar no mapa de mundo dela. Eu procurei ver, sentir, ouvir como ela ouve, como ela sente e como ela enxerga a vida. Aí naquele momento é como algo holográfico. Você passa a ser um com a pessoa e a pessoa passa a se identificar com você. Nossa, gente, eu até me arrepio. Isso é fantástico, é muito gostoso. E a pessoa ela se identifica com você, aí cria o que o Lúcio falou, o rapport, uma conexão muito forte. E ali, você como um programador neurolinguístico, você começa a rastrear a estratégia que está bloqueando a pessoa. E você ajuda aquela pessoa, você não vai dar mais opções para aquela pessoa, porque você não pode fazer isso. É um princípio psicanalítico que a programação neurolinguística usa. Você vai simplesmente mostrar que ela tem mais recursos e ela vai escolher a melhor opção para ela. Ainda que para você, como programador neurolinguístico e terapeuta, para você não seja a melhor escolha, mas para ela é. E você tem que respeitar isso. Gente, você está ampliando, ajudando a ampliar o mapa da pessoa. E sabe o que acontece? O mais gostoso, o teu mapa também amplia. Porque você começa a ver soluções aonde até então você não via. A experiência dela também passa a ser a sua experiência. Ué, Lúcio, como assim? Porque para o nosso cérebro, ele é atemporal. Tanto faz você pensar no passado, no futuro ou no presente em uma história, para ele tudo é real, tudo está acontecendo agora. Se você pensar, se você contar uma história para você, medo, de terror, que o coronavírus vai te matar, vai te entubar e você vai morrer, gente, isso é real do teu cérebro. Isso vai ser um padrão. E isso pode ser vicioso. Ou seja, você está ampliando o teu mapa. Você está fazendo ele rodar um programa do medo, embora seja apenas uma história. Agora eu te pergunto, qual é a história que você está contando para você? Como que você está ampliando o teu mapa? De uma maneira positiva ou negativa? É isso aí. Fala, Lúcio Bonito. Lúcio Bonito, você vai falar. Ô, Patrícia, eu até coloquei ali para você explicar melhor, para ampliar o meu mapa de entendimento. E você colocou, isso seria uma técnica, isso o quê? Essa forma que ele está falando, né, de como o Barack chegava nas pessoas, seria uma técnica para usar dentro vamos supor, dentro do consultório? Sim, sim. O que o Barack Obama ele usou? Ele usou histórias. Você quer influenciar uma pessoa? Conte uma história, principalmente uma história que essa pessoa comece a fazer parte dela naquele momento.
Seja uma história que faça ela iniciar um estado positivo, por exemplo. Quer ver? Como é que é teu nome mesmo? Patrícia. Patrícia, olha só. Pensa comigo. Imagina aqui. Imagina um dia que você ficou bem feliz. Pensa, qual foi esse dia? Como é que foi isso? Foi o dia que eu tive o meu primeiro filho. Me fala, como é que foi? Como é que isso vem na sua mente? Vem em forma de imagem? Bem, Essa imagem é colorida? é, Tá perto ou tá longe de você? certo. Você tá dentro da imagem ou tá como se estivesse no cinema vendo a imagem? No cinema, assim, né? A gente revê. Então faz o seguinte, agora entra na imagem, como se você estivesse vivendo aquele momento lá. Como se ele estivesse nos seus braços naquele momento. Entrou? Aham, Ficou melhor a sensação, não ficou? muito melhor. Muito melhor. Agora coloca um pouquinho mais de cor. Imagina um arco-íris que banhou vocês. E vocês estão mais coloridos, mais brilhantes. Como é que ficou? 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. Agora, olha que é interessante. Você escuta o som da vozinha dele daquela época, agora. Como é que ficou? Cantador. Cantador. E o mais interessante, quando eu instalar o meu dedo, mas só na hora que eu instalar meu dedo, isso vai aumentar muito mais. Olha que gostoso. Sinta a vozinha dele. O cheirinho. Cheiro de neném. Ei! Como é que tá? Maravilhoso. É isso que Barack Obama fez. Ô, Lúcio, posso falar? Pode. Então, isso se aplica em qualquer situação, ô, Patrícia. Imagina, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito, que é de café. Agora, quando a gente fala em café, por exemplo, que eu lembro do café mesmo, o que vem à minha mente é aquele cheiro de café torrado, sabe? Lá da roça. Vocês devem ter percebido que eu sou assim meio que da roça, né? Um pouco mineiro, né? Mineiro, uai, posso ficar? Café torrado, vi logo, já lembra a minha infância, eu lembro daquela máquina de moer o café. E quando a gente pega o café para beber, é Deu vontade agora. né? Olha aqui, ó, a informação aqui, né? Então, assim, fica indescritível. Pessoal, Lúcio, o Josué, só um minuto. o café 16 anos. Espera, rapaz. Acreditem ou não, vai cair de novo a nossa conexão. Tá? Já? Já. E já deu tempo. Se vocês quiserem, eu posso aí é com o pessoal. ir lá e vocês voltam para a gente concluir, se for preciso, tá bom? Mas o assunto do mapa é o território, é isso. Agora diga. É isso aí. Não, diga aí, Lúcio, a respeito do José, ele não tomava café há 16 anos, mas queria voltar a tomar. É porque existe uma série de técnicas, né, pessoal? Por que uma pessoa não toma café? Pode, no caso dele, eu acho que foi um trauma que ele teve de infância, né? Então, quando é utilizada uma programação neurolinguística, exemplo do que o Lúcio fez com você, Patrícia, claro que aí, no caso do Josué, ele usou a técnica lá que foi preciso, né, com ele, né, uma técnica diferente. Mas trabalhando aqui principalmente imagem, que é o que ele trabalhou com você, som, sensação e cheiro. A programação neurolinguística utiliza nossos 5 sentidos, tá? Você sabendo disso, aí fica fácil de você deslanchar e fundo, né? Então, ele utilizou isso com Josué, ressignificando aquela informação que ele tinha, e hoje o nosso amigo Josué toma café. Eu não sei se toma tanto como eu, mas ele toma. É isso aí. É isso, pessoal. Olha, vocês têm 6 minutos para fazerem perguntas. Nós temos aqui o Charles, que é um grande programador neurolinguístico. O André, você também é, não é, André? Fica calado. O André fez o curso, Né? Então, coloquem, por favor, fique à vontade. O microfone de vocês está fechado, mas é só vocês abrirem. Fala. Posso fazer uma contribuição? Claro. Tá, ok. Vou contar uma experiência, talvez a minha primeira experiência com a PNL, com a programação neurolinguística, que eu tive consciente de que seria, né? Até porque eu creio que todo mundo aqui já tem experiência com a PNL e muitas vezes nem sabe.
Porque muitas vezes um vendedor usou a PNL para você comprar algo, você tem muita coisa na sua casa e foi fruto da PNL. Mas eu perdi a minha mãe cedo, eu tinha 19 anos de idade, foi um acidente de trânsito, um carro, colisão frontal. Eu costumava, nesse dia meu pai e minha mãe eles foram para a igreja, meu pai foi pregar na igreja, ele era pastor, e eu sempre ia com eles, né, quando eles iam nesse culto, é num distrito aqui próximo de Anápolis, fica a 17 quilômetros, e eu sempre dirigia. E o que acontecia? Eu pedia para todo mundo colocar o cinto de segurança dentro do carro, ia para a igreja, voltava, e eu não saía sem que as pessoas usassem o cinto de segurança. Nesse dia, eu não fui com eles, porque eu cheguei em casa já tarde, eles já estavam prontos, e aí eles foram, eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu estou cansado, e eles foram para a igreja. E no retorno da igreja, um carro saiu, entrou na contramão e colidiu frontalmente com o carro que meu pai e minha mãe vinham. Minha mãe faleceu. Eu, diante desse acontecimento, por muitos anos, eu levei aquela culpa dentro de mim por eu não ter ido com eles, porque eu acreditava que se eu estivesse dirigindo, minha mãe estaria com cinto de segurança e não teria falecido naquele acidente, porque ela estava sem cinto de segurança. E ela só faleceu porque quebrou a coluna, né? Quebrou o pescoço aqui, e ela faleceu devido a isso. E durante muitos anos eu levei aquilo, quando eu pensava, eu me sentia ruim, me sentia apertado com isso. E quando eu estava fazendo o meu primeiro curso de hipnose, o meu professor de hipnose, ele utiliza muito a PNL, e ele utilizou a PNL através da dissociação, né? E eu revivi aquilo e fui dissociando, e daquele dia em diante nunca mais me senti mal, igual eu me sentia quando eu lembrava desse fato da morte da minha mãe. Hoje eu encaro de uma forma diferente, o meu mapa foi mudado. Então, assim, eu me sentir ruim não significa que aquilo seria a realidade, ou que eu seria culpado por aquilo. Então, assim, o território era diferente do meu mapa que eu tinha na minha mente. E isso foi mudado devido às técnicas da PNL. Perfeito, olha que maravilha. É muita coisa bonita, gente. Maravilha. O objetivo desse encontro aqui hoje é que a turma de neurociência, nós temos uma pós-graduação em neurociência com ênfase em programação neurolinguística. Eles já terminaram todos os estudos deles de neurociência e agora vão começar com as aulas de programação neurolinguística. Então, a gente quis fazer um estudo desse já para ir preparando o coração de vocês, né? Mas já fica o convite para todos vocês que não são dessa turma. Nós vamos ter um curso, assim que o coronavírus acabar, de Practitioner em Programação Neurolinguística. Vai ser um curso com certificação internacional. Se eu não me engano, são 12 encontros, não é, Lúcio? A gente tem 2 minutos para encerrar, tá? São 11 dias, certo? São 11 dias, são 100 horas de curso, com a certificação internacional pelo Conselho Mundial de Programação Neurolinguística. Lúcio, lembrando, nós também temos uma pós-graduação em Neurociências com ênfase em Programação Neurolinguística online também. Nós estamos programando ela para agosto agora, já tem muita coisa gravada. É isso aí. E da minha parte, eu só quero agradecer, gente. Muito obrigado por vocês terem me escutado. O meu mapa, a minha percepção aumentou muito mais com essa troca que eu tive com vocês. Pode ter certeza disso. Eu também agradeço muito, viu, pessoal? Muito obrigado por terem vindo, por ter dado esse voto de confiança para a gente. Você vai encontrar muita coisa de PNL no site Golfinho, tá? Só clicar lá, www.golfinho, é o nome fácil, golfinho.com.br. Você vai encontrar muita informação lá. Também vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês aí comigo, com o Lúcio, com o André, com o Charles, está ali caladinho, mas é um dos professores de programação neurolinguística, né? E nós ainda teremos muitas coisas aí pela frente. Ó, tá caindo a conexão, viu, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Eu vou editar esse vídeo e vou colocar no YouTube. É só entrar no YouTube hoje ainda à noite que esse vídeo estará lá. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar falando de um assunto tão bom.
né? Em breve vamos falar de hipnose, mas presencialmente, para todos vocês entrarem em transe. Tá bom? Até mais, gente. Um abraço. Obrigado, Lúcio. Até mais, gente. Tudo de bom. Para todos vocês. Boa noite. Tchau. Tchau.